Mais um vídeo de física aqui com a gente e agora nós vamos dar uma olhadinha nesse aplicativo aqui do FET chamado Balançando em português, Balancing Act em inglês, tá? E com esse nosso simulador a gente consegue entender a questão do equilíbrio, consegue entender também a questão de como que funciona aí a estabilidade de corpos e vamos pegar alguns exemplos aqui pelo nosso simulador. Eu vou deixar esse link aí, pessoal, no vídeo para vocês poderem ver ele, tá bom? E vamos dar uma olhadinha em como que funciona isso, tá? Então aqui você começa com uma gangorra, você pode tirar, ó, esses apoios da gangorra para ver o que vai acontecer. Os apoios são colocados e aí você pode deixar à vontade objetos aqui em cima, ó, e na hora que você tira, ó, vai acontecer alguma coisa. Bem, então vamos deixar assim por enquanto. Eu posso retirar os objetos, eu posso também reiniciar tudo aqui, tá? E olha só o que eu posso fazer, gente. Vou colocar as marcas, porque as marcas ele diz para mim, ó, a partir de um número, qual que é a distância em relação ao centro dessa gangorra. Isso vai facilitar a nossa vida aí na hora de colocar os objetos. E também a gente pode colocar o nível e a força dos objetos. Força dos objetos nesse caso, pessoal, é o peso apertando a gangorra para baixo, tá? E isso vai tender a fazer com que o objeto gire. Então, vamos fazer algumas observações simples. Bem, pessoal, se eu coloco aqui esse bloquinho de 5 quilos, a gente já entende que isso aqui vai girar nesse sentido, ó, no sentido do relógio, tá? No sentido do relógio, que é o sentido chamado de horário, tá? E a gente também intuitivamente vai sacar, se eu coloco do outro lado, eu vou ter o sentido anti-horário, tá? Isso por conta de que nós temos aqui, né, nessa minha gangorra, você tem essa distância, e essa distância, pessoal, quanto maior ela é, maior o que a gente chama de braço de alavanca. Então percebe, ó, quando eu coloco no 1, o giro é lento, quando eu coloco no 7, o giro é rápido. Então, ó, quando eu coloco no 2, o giro é relativamente lento, tá? E quando eu coloco no 8, o giro é rápido. Então, isso mostra pra gente, pessoal, que os movimentos circulares, eles dependem desse tamanho desse braço. Vocês perceberam que eu coloquei a mesma massa, ou seja, eu coloquei a mesma força ali aplicada para baixo. Isso gerou giros diferentes. Então, você precisa, nesse caso, tá, saber o tamanho também do seu braço de alavanca. E nós definimos, nesse caso, um conceito chamado torque como sendo o produto, ou seja, a multiplicação entre o peso, ou a força, nesse caso é o peso, né? Com o quê? Com o braço de alavanca. Se eu tenho torques iguais nos dois lados, ou seja, se esse giro e esse giro, ou seja, o que gira no sentido horário e o sentido anti-horário, geram torques iguais, nós acabamos tendo o que a gente chama de equilíbrio, ou seja, um giro cancela o outro giro. Vamos ver como que isso funciona na prática, tá? Então vamos colocar aqui os meus 5 quilos na posição 4, tá? Eu vou colocar os 10 quilos em alguma posição e vou conseguir equilibrar. Olha só, foi equilibrado, eu posso colocar até o nível, ó. O nível ficou verdinho, quer dizer que eles se equilibraram. Ou seja, você conseguiu deixar ele certinho na horizontal. Como que eu consegui fazer isso tão rápido? Simples, pessoal. Olha a distância desse cara aqui, a distância é 4. O peso é proporcional à massa. 4 vezes 5 dá 20. 2 vezes 10 dá 20 também. Então, o segredo é esse. Se você tem o braço da alavanca vezes o peso e os dois lados são iguais, é como se eu cancelasse o giro do outro lado. Você coloca, eu penso o torque como aquilo que força, aquele grandeza que força o giro. Se você força igualmente os dois lados, equilibra. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Bem legal. Agora nós podemos pensar aqui que eu vou colocar um carinha de 5 quilos aqui no 6, tá? Para compensar, eu vou colocar um carinha de 10 quilos aqui no 3. Vocês percebem, pessoal? Eu posso fazer agora, inclusive, mais do que dois corpos se equilibrando, tá? E agora vocês percebem que eu posso somar
esses torques. Olha só, esse torque aqui equivale a 2 vezes 10, 20. E o torque desse outro carinha do lado é 3 vezes 10, que dá 30. 30 mais 20 dá 50. Tá? Vamos ver aqui, ó. 4 vezes 5 dá 20. 6 vezes 5 dá 30. 20 mais 30 dá 50. Então eu igualei os torques dos dois lados. Então você pode gerar equilíbrio, inclusive, com mais do que duas forças. Você pode ter múltiplas forças aí gerando o equilíbrio. Inclusive, a gente pode tornar um negócio um pouco mais interessante. Quer ver? Vou jogar aqui o. Vou pegar aqui, por exemplo, um 20 quilos e vou jogar aqui na posição 3. 3 vezes o meu 20 dá 60. Então eu vou gerar aqui agora, pessoal, um torque. Esse primeiro torque deu 2 vezes 5, que dá 10. Tá? E eu posso pegar agora e esse 10 para conseguir um 60 ali do outro lado. Eu vou jogar no 5. Olha só, ficou 10 mais 50 dá 60. Perfeito. Então você consegue ter aí uma sacada de como equilibrar seus corpos a partir desse princípio. Então, ó, eu equilibrei um corpo com outros dois. É para fazer várias combinações a partir disso. Tá bom, gente? Muito legal. Então, vou iniciar aqui. E agora vamos dar uma olhadinha. Ó, eu posso colocar pessoas, eu posso colocar os objetos misteriosos. Tá? E vamos dar uma olhadinha em como que funciona o princípio da balança. Talvez vocês já tenham visto aquelas balanças de médico, que o médico ele vai puxando um pezinho para conseguir sacar qual que é o peso de determinado objeto. Então, como que a gente faz isso? Geralmente as pessoas, né? Não é um objeto, é uma pessoa. Vamos ver como que isso funciona aqui. Então, joguei meu objeto misterioso aqui. Vamos ver o nível, vamos ver também as marcas, tá? Então, vamos jogar para cá assim, pessoal. Ó. Esse objeto na posição 4, tá? Agora, vamos puxar os nossos pezinhos. Eu vou puxar um pezinho 10. Tá? Talvez eu precise de outro pezinho. Vamos ver aqui na hora, experimentando. Eu vou colocando um por um, indo para mais longe aqui. E vamos ver o que acontece. Olha só, esse objeto parece bem pesado, né? Ó, nem se mexeu. Opa, e... Opa! Legal, gente. Olha só. Isso que eu fiz é mais ou menos o que o médico faz quando ele tá te pesando ali naquela máquina. Ele vai mudando a posição de um pezinho aqui até que chega um momento em que o pezinho, ele... Vocês percebem lá naquela maquininha que ele fica meio inclinado, aí o pezinho chega aqui para num equilíbrio, ele olha aqui num visorzinho que tem marcado a massa e você consegue encontrar o peso da pessoa. Qual que é a sacada dessa máquina, pessoal? A sacada é simples. Você, enquanto está desequilibrado, esse seu pezinho, que é o seu contrapeso, ele tem que ser movido até achar o equilíbrio ali do outro lado. Essa balança, pessoal, ela não passa de uma gangorra milimetrada, ou seja, alguém foi lá e foi colocando os pesos correspondentes. Quando chega nesse equilíbrio, pessoal, quer dizer que esse pezinho equilibrou o torque do outro lado, ou seja, os dois giros se equilibraram. Se você conhece a massa desse pezinho, que nesse caso é o nosso 10 quilos, você consegue, a partir do cálculo do torque, você sabe o tamanho do braço de alavanca e deduz qual é a massa desse carinha. A massa desse cara, pessoal, ó, vocês percebem que aqui eu precisei de um braço de alavanca 2 vezes maior do que aqui. Então, 8 vezes 10 quilos, 80 é o meu torque. O torque desse lado também é 80. Então, 4 vezes a massa desse cara é igual a 80. Ou seja, esse carinha tem massa 20, se você isolar aí. Então, ele tem o dobro da massa do meu 10 quilos. Tá, gente? Então, eu sei que esse cara tem 20 quilos por conta do equilíbrio. É assim que são feitas as medidas de massa, tá, pessoal? Agora, quando vocês têm também na construção civil, muito comum, né? A gente consegue observar isso. A galera usa muito
aqueles guindastes enormes, tá? Então vamos dizer que a gente vai simular um guindaste aqui no nosso caso, tá? Vamos colocar um cara bem pesadão aqui desse lado. Esse cara tem 80 quilos, tá bom? E eu vou deixar ele aqui nessa posição. O que vai acontecer? Bum! Ele vai cair na hora, tá? A função do guindaste, pessoal, é você conseguir ir distâncias bem compridas assim, tá? É como se você fizesse um movimento de cotovelo, né? Você quer fazer com que tenha um braço grande por onde você consiga colocar um determinado peso, você consiga esticar aqui e colocar em cima do seu prédio. Você vai conseguir elevar esse peso e jogar ele para frente. Para que isso aconteça sem que o guindaste caia, tá, pessoal? Você precisa fazer com que haja equilíbrio, tá bom? Então, pessoal, esse cara de 80 quilos sempre é uma massa grande que é colocado na parte mais curta aqui do guindaste. Então, imagina que aqui eu corto essa parte aqui da minha alavanca, fica só esse até o 2. O que acontece? O que acontece, pessoal? Você precisa, para equilibrar, ter um torque igual do outro lado. Então, percebam, 2 vezes 80 dá 160. E 80 vezes e 8 vezes 20 dá 160 também. Então, esse cara tem que ter um peso grande para compensar o quê? Para compensar o tamanho desse braço, que é grandão, que vai colocar as coisas aqui desse lado. Então, esse contrapeso, pessoal, que você sempre vê nos guindastes, tá? Vou até puxar aqui uma imagem de guindaste. Vocês conseguem perceber que aqui, ó, desse lado, é bem claro isso. Ó, deixa eu puxar. Vocês conseguem ver que tem sempre um blocão aqui desse lado, que corresponde ao que a gente chama de contrapeso. Para que essa massa aqui que está andando para esse lado não produza um giro e caia tudo. Isso tudo tem que ser muito bem calculado pelos engenheiros, tá, pessoal? Para não provocar aí nenhum tipo de acidente. Tudo bem, gente? Então, isso é o que eu tinha para falar hoje. E se vocês quiserem entrar nesse simulador, ele também tem o joguinho. Então, vocês podem fazer o joguinho aqui com o desafio. Você pode usar as marcas aqui, ó, e ganhar pontos de acordo com o que você joga. Recomendo aí para vocês, porque isso gera um estudo aí divertido. Tá bom, gente? Muito bem, muito obrigado.